Boa tarde, senhora Elaine. Consegue ouvir bem? Sim, boa tarde. Pronto. Nós vamos começar agora seu interrogatório. O interrogatório é composto de duas partes. Eu faço perguntas iniciais apenas a título de qualificação, que é saber sua idade, profissão, residência, se já foi preso outra vez, se tem filhos, se já é casada. E depois, o segundo bloco do interrogatório é destinado às perguntas dos fatos, que é justamente eu faço uma breve leitura da denúncia e pergunto sobre os fatos. A sua defesa já adiantou que a senhora vai fazer uso do silêncio com relação às perguntas do juiz e do Ministério Público, respondendo às perguntas apenas dos advogados e dos jurados, caso assim queira. Mas lembro, o interrogatório é o seu momento de autodefesa, cabe à senhora aceitar a orientação, é o seu momento. Então, a senhora mesma que vai mencionar se vai seguir a orientação, se pretende responder as perguntas apenas da defesa e dos jurados, como está sendo orientado, mas essa vai ser a segunda parte. Seu nome completo? Laine Ferreira Fingergut. Sua idade? 37 anos. Profissão? Personal trainer. A senhora tem filhos? Uma. Ela é menor de 18 anos? Maior. Maior já. A senhora residia antes de ser presa aqui em Capim Grosso? Eu tenho residência aqui e ficava em Salvador. Estava lá e cá. Certo. Já tinha sido presa outra vez, além dessa? Nunca. Ok. Processo criminal, a senhora responde algum aqui na comarca? Não, senhor. Certo. Bem, doutor, quer que eu faça a leitura da denúncia? Ela não vai responder. Posso dispensar, então. Então, eu vou passar a palavra à defesa para fazer perguntas à senhora. A senhora vai acatar a orientação, então? Sim, senhor. Ok. Então, com a palavra, a defesa para formular perguntas à ré. Obrigado, excelência. Laine, boa tarde. Boa tarde, doutor. Laine, eu queria começar aqui seu interrogatório, as perguntas. Só para esclarecer, porque eu sempre esclareço isso, o direito ao silêncio, e por isso que a senhora está optando em não responder às perguntas do juiz ou do Ministério Público, porque é um direito que lhe assiste em ficar calada durante todo o interrogatório. Então, mesmo que vá responder as perguntas apenas dos jurados, apenas do advogado, caso não quisesse responder nenhuma pergunta, também é um direito seu, isso não constitui prejuízo para a sua defesa. Então, apenas elucidando isso. Retorno a palavra ao doutor Juari. Obrigado, excelência. Então, só esclarecendo, como pode virar se quiser. Aí tá, pronto. Você vai responder para os jurados justamente que são as pessoas que vão te julgar, certo? Vamos lá. Você é nascida aqui em Capim Grosso, você sempre viveu aqui. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, justamente se é uma história aqui em Capim Grosso e em algum outro local. Eu nasci em Várzea da Roça, uma cidade aqui próximo, mas me criei em Capim Grosso, minha vida toda, dos meus 2 aos 30 anos. Certo. E a senhora já respondeu, a senhora tem uma filha, ela tem quantos anos? 19 anos. 19 anos. Qual o nome dela? Lara Leonel. Certo. Hoje a senhora é casada, é solteira, é divorciada? Sou divorciada. Certo. A senhora já falou que trabalha como personal trainer. Além Sim. dessa atividade, tem mais alguma outra atividade? Trabalha com mais alguma coisa? Eu tenho casa de aluguel. Aqui em Capim Grosso, em algum outro local? Aqui em Capim Grosso, em outro local, tenho uma academia. Certo. Laine, a senhora falou que é divorciada. Qual é o seu relacionamento anterior? A senhora foi casada com quem? Ele trabalhava com o quê? A senhora pode explicar isso para os jurados, por favor? O meu primeiro relacionamento. Não, o seu último. O último, sim. Eu fui casada há 10 anos com um homem de Salvador. Tínhamos um relacionamento bom. No final, começamos a brigar um pouco, porque ele era ciumento, mas durou 10 anos, nos separamos antes de eu ser presa. Qual o nome dele? Milton Fingergut. Ele trabalhava com o quê? Trabalha com o quê? Ele é empresário. Certo. Vamos agora trazer o seu relacionamento junto agora com o seu seio familiar, certo? O seu casamento com Milton, a senhora frequentava a casa de sua irmã
a NET, frequentava a casa do seu irmão Ederlando. Como é que funcionava aí a relação familiar entre vocês? Todo Natal nós sempre passamos juntos. Eu tenho 10 anos, tinha 10 anos casada, então foram 10 anos passando o Natal em família, com minha mãe, meu irmão, minha irmã, e o esposo e a esposa. Certo. A senhora já teve algum tipo de confusão, briga com alguém de sua família? Alguma confusão, briga que chamasse atenção, que ficasse ali, por exemplo, sem se falar, gerasse algum tipo de inimizade? Já teve isso aí com a senhora ou com alguém da família? Eu já briguei com minha irmã, discuti, normal. Minha prima, meu primo, brigaram comigo, eu briguei com eles, normal. Especificamente com a Celiane, já teve isso? Discussão, não. Certo. Tinha algum tipo de incômodo seu com a Celiane ou vice-versa? Tinha alguma situação em que te incomodava referente ao relacionamento da Celiane com o seu irmão Ederlando? Doutor, eu não achava o comportamento dela adequado para uma esposa. Meu irmão, ele é muito carinhoso, ele é muito dedicado à família, dedicado à família, que eu digo, a família dele, esposa, filhos. Ele é um bom irmão, ele é um bom filho. E, no meu ponto de vista, não só meu, mas da minha mãe, da minha irmã, ela não tratava ele como deveria. Ela era grossa, postava muitas fotos sozinha, e isso nos levantava suspeitas, porque ela aparecia tanto sozinha nas redes sociais, e não com meu irmão. Mas esse tipo de suspeita de quê? Tinha algum tipo de comentário? Já ficou sabendo de alguma coisa? Justamente nessa questão do casamento dos dois, do seu irmão com a Celiane. Gerou algum comentário, algum que te incomodou? Ficou sabendo de alguma coisa? Passe para os jurados, por favor. Eu já ouvi falar que minha cunhada traía o meu irmão. Já ouvi boatos na academia, em lugares que eu frequentava. Já avisei para o meu irmão, Landinho, eu chamo ele assim, Landinho, tua mulher está te traindo, estão me falando. Só que ele nunca deu ouvidos, ele nunca acreditou. Então, era outra coisa que me incomodava também. Além do jeito grosseiro dela tratar o meu irmão, esse boato dela trair, sendo que ele era tão dedicado à família. Pronto. Estamos nesse recorte agora do seu irmão com a Celiane, certo? A gente vai dar para um recorte em Salvador. Eu vou perguntar para a senhora, quem é a pessoa de nome Tatiane? Tatiane foi uma amante do meu ex-marido, amante do primeiro casamento dele. Vamos lá, para não confundir os jurados. Tatiane foi amante do Milton. Isso, com certo. a primeira esposa dele. Certo. E teve alguma situação com essa Tatiane, já no seu casamento, que te incomodou para a senhora justamente tomar algum tipo de posicionamento? Quando meu esposo era casado com a primeira esposa descobriu a traição da Tatiane. Então, meu marido se separou da primeira mulher e ficou tendo um caso com Tatiane. Eu conheço ele. Aí a gente namora 2 anos, né? Ele se afasta da mulher e a gente casa civilmente. Eu fui casada civilmente, é tanto que o fingergut é dele. Pronto. Ela se afasta, eu tenho meu casamento feliz, passados agora namorando com o meu cunhado, o irmão do meu marido. Vamos lá. Sei que são vários personagens para não confundir. Então, agora a Tatiane está namorando com o irmão de Milton. Correto. Certo, pode seguir. Eu percebia, nos almoços de família, nos encontros, que ela olhava para ele diferente. Eu sou uma mulher experiente, eu sou uma mulher vivida. Eu conheço o álibi de uma mulher interesseira, no sentido traição. Ela tinha um olhar traiçoeiro. Então, eu desconfiei que ela estava traindo meu cunhado com o meu marido. Certo. Estamos nesse recorte agora. Vamos voltar agora para Capim Grosso, casamento da Celiane com o Ederlando, certo? Surgiram as informações de traição, a forma que tratava e tudo mais. O que é que acontece a partir daí? A senhora comenta com alguém da família, alguém se prontifica a te ajudar, a fazer alguma coisa, enfim.
Passa para os jurados justamente o que acontece a partir daí. Eu comentava, de fato, com minha mãe. Minha mãe também já ouviu essa história. Minha irmã comentava, ela também já tinha ouvido essa história, não só da minha boca, mas da boca de outras pessoas. E aí foi quando eu tomei a iniciativa. Eu falei, já que todo mundo só ouve falar e ninguém tem prova, então eu vou procurar alguém que me dê essa prova para que eu mostre ao meu irmão que isso não é boatos, que isso é verdade. Certo. E o que é que a senhora, a partir daí, como é que desenvolve isso? O que é que acontece a partir daí? Não, aí eu converso com o Rubem. Rubem e a minha irmã foram expulsos da chácara do meu irmão. Eu não estava lá, eu não presenciei. O próprio Rubem e a minha irmã que comentaram. E um outro dia, meu irmão, acho que meu ex-marido também estava, aí eu comentei, poxa, isso é injusto, a mulher é infiel e ainda trata mal a família. Eu gostaria de provar, eu gostaria de tirar umas fotos. Aí Rubem falou, Laine, se você quiser, eu faço isso para você. E aí eu falei, ótimo. Certo. E aí ele cobrou algum valor inicial de despesa para isso? Só a despesa para a moto. Certo. E quanto à questão, o recorte agora lá de Salvador, ele se prontifica também a ajudar lá também? Sim, porque como ele já estava aqui, eu falei, Rubem, já que tu vai seguir minha cunhada aqui, segue uma menina lá em Salvador também. Aí ele, tudo bem. Pronto. Só cobrou um valor a mais, né? R$1.000 a mais. Lembra desses valores? Só para a gente... Foi 2.000 de Capim Grosso e 3.000 em Salvador. Certo, certo. A senhora se lembra se fazia esse pagamento direto para ele, se tinha alguma conta intermediária? O Rubem falou para mim que não tinha conta bancária, certo, porque ele era analfabeto. Aí ele me deu uma conta de um terceiro que foi da Amanda. Então a senhora fez transferência bancária para essa Amanda? Amanda, a mesma que o meu irmão fez. Certo. E aí, a questão desse acompanhamento da Celiane existiu? Sim. O acompanhamento da Tatiane? Também existiu, estava seguindo, sim. Só que aí agora, eu queria que a senhora explicasse para os jurados o seguinte. Tá, fez o acompanhamento, e aí tem alguma coisa acontece, justamente para que eles queiram mais dinheiro seu, ou aquilo ali já era suficiente. Acontece alguma coisa, justamente que foge aí agora do que vocês acertaram? Sim. O que é que acontece? Porque até então eu achei que o próprio Rubem que ia seguir e tirar as fotos. Só que aí depois ele falou para mim que não era ele, que era uma pessoa que ele conhecia, alguém da confiança dele. Pronto. Aí ele começa a seguir Celiane em Capim Grosso, né? Do mercado para a academia, da casa para a loja. Aí, no mesmo momento, ele também manda esse menino ir em Salvador. Então, ele passou uma semana lá, uma semana aqui, e ficou revezando, que era justamente o valor para os custos, né, da passagem. Esse rapaz, chegando em Salvador, ao seguir Tatiane, percebeu que Tatiane morava em um condomínio de luxo, que ela andava em carros de luxo. Um momento. Ela morava onde, sabe dizer? Em Salvador? Sabe o nome Horto Florestal. Horto Florestal em Salvador. Salvador. Pode seguir. O Horto Florestal, só um minuto, Laine. O Horto Florestal, ele é um bairro nobre de Salvador? Sim, é um bairro nobre. Apartamentos avaliados em 10 milhões, 15 milhões. Pronto. Então, eles veem esse padrão da Tatiane, e aí, o que é que acontece a partir daí? Passa para os jurados, por favor. Quando esse rapaz, né, amando de Rubem, começa a seguir Tatiane, começa a observar a academia, os lugares que ela frequenta. Rubem falou para mim, que aí o pessoal chega para ele e fala, Rubem, peraí, ficou barato isso daí, R$3.000 é pouco, queremos mais. Aí o Rubem chega para mim, Laine, eu preciso de mais dinheiro. E o Rubem fala de mais dinheiro quanto? Só fala mais dinheiro ou ele coloca uma cifra? Ah, é 20, é 30, é 40? Ele pediu mais 20 mil. Mais 20 mil, foi. Certo. E aí? Aí eu disse, claro que não, Rubem, pelo amor de Deus. Tu vai andar de moto ali, subindo e descendo, eu vou te pagar mais 20 mil. Aí ele, não sou eu, é o menino que está lá, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu só quero umas fotos e pronto, acabou. Pronto.
e fica só nessa conversa com o Rubem. Essa questão de pedir dinheiro, de exigir dinheiro, ela continua ainda? Eles continuam pedindo mais dinheiro através de mensagem, ligações, enfim. Isso continua durante um tempo? Continua. Certo. Aí você não dá o dinheiro. Não Certo. tem por que dar mais. Não cede aquelas exigências. Não, porque o Certo. combinado foi o valor X. E a partir daí, o que é que acontece, Laine? Então, aí o rapaz que estava seguindo Tatiane volta para Capim Grosso. E aí o Rubem fala, agora nós estamos em Capim Grosso, eu e o menino. Aí eu falei, tudo bem. Aí o Rubem fala, mas agora você vai ter que dar mais dinheiro. Aí eu falo, não tem por que eu dar mais dinheiro. E eu insisto que não vou dar mais dinheiro, não tem por quê. Eu não estou pedindo um serviço mirabolante. Aí ele fala, Laine, eu acho melhor você dar. Você vai se arrepender. Aí eu se arrepender como? O que vai acontecer? Aí ele não queira pagar para ver. Só que eu não levei na maldade. Certo. E eu paguei para ver. Pagou para ver, os dias se passaram. A gente agora está ali no mês de outubro de 2022. Sim. Certo? O fato ocorre ali dia 27 de outubro de 2022. Sim. E aí não paga, há exigência, eu quero dinheiro, não vou dar, quero dinheiro, não vou dar, eu quero X, não vou dar. E aí o que é que acontece agora quando você não dá esse dinheiro? Estamos ali no mês de outubro. Foi dia 27, a morte da menina. Eu não estava na cidade. Laine, antes de você responder essa pergunta, eu posso fazer, porque está diretamente ligado a essa questão da data. Dia 27 de outubro, né, foi o dia do fato. Você tem como lembrar, precisar para a gente, ou dar um tempo médio, de quanto tempo esses indivíduos ficaram seguindo e observando Celiane antes de cometer o ato no dia 27? Você tem como dizer quanto tempo eles ficaram de olho em Celiane, investigando Celiane, vendo Celiane? Você lembra mais ou menos? Julho e agosto. Julho e agosto. Foi. Vamos estimar em dias, né? A gente sabe que eles fizeram algumas diligências alguns dias, olharam Tatiane, viram a rotina de Celiane, considerando todo o tempo que eles passaram ali, observando Celiane, investigando, para ver se realmente havia um adultério. Sei lá, eles passaram uns 30 dias analisando, 15 dias, 20 dias a rotina de Celiane? Passou um mês. Então, analisando desse ponto, você acha que naquele momento eles já sabiam exatamente quem era Celiane, o rosto de Celiane, a feição de Celiane, as características de Celiane, a rotina de Celiane, né, quem era ela dentro da loja dela e de Ederlando? Eles já sabiam todas essas características? Com certeza. Eu vou antecipar isso aqui, mas depois a gente vai tratar melhor. Você acha que, considerando todo esse histórico, todo esse movimento que houve anteriormente, existiria realmente possibilidade de um eventual executor que estaria investigando esse pessoal ter se confundido com a pessoa que ele queria executar, tendo Celiane e Érica na frente dele? Impossível. Pronto. A senhora falou impossível, certo. Só que aí acontece. Alguém vai lá e atira diretamente, sem hesitar, em Érica. Certo? É 27 de outubro de 2022. A partir daí, eu quero que a senhora explique para os jurados o que é que acontece. Essas ligações continuam, essa exigência continua, eles querem mais dinheiro, eles continuam extorquindo, eles dizem o que é que eles querem. Passa para eles, por favor. Eu já estava sendo explorada financeiramente, sendo extorquida. Mas quando acontece a morte da menina, isso se intensifica. Porque aí o Rubem me fala, você viu? Nós somos capazes. Ou você dá o dinheiro, ou coisa pior vai acontecer na sua família. Eu entro em desespero. Eu tinha acabado de comprar 2 casas, terrenos, saí vendendo tudo desesperadamente, achando que ele ia me matar, ou matar a minha filha. Então, quando a morte acontece, se intensifica a extorsão. Então, ele começa a me ligar de vários números, que foi o que Léo disse, que eu chego para Léo, não entrei em detalhes, mas eu disse, Léo, tem vários números me ligando, me pedindo dinheiro, estou desesperada, não sei o que eu faço. E aí minha atitude foi vender tudo e ir embora.
minha filha. Lânio, voltando um pouco, antes do dia 27. Porque, assim, de cobrar mais dinheiro por descobrir o padrão financeiro que a senhora e sua família tinham um ponto, houve uma escalada nas ameaças, de ameaçarem diretamente a senhora antes do homicídio contra a Érica? Sim. E de que forma eram essas ameaças? Começou leve, né? Como eu falei. No início, acertamos um valor. Né? Depois que foi para Salvador, que viu o condomínio, que viu não sei o quê, aumentou o valor. E aí, quando acontece a morte, as ligações passam a ser várias vezes no dia. Aí do tipo, eu sei que hora você está na academia. Eu sei o seu percurso. Então, ele me ameaçava, ele dizia que ia me matar. Então, se intensificou em várias ligações e mensagens. Certo. Passemos agora o pós. Eles começaram a me ameaçar de uma forma assim, que eu já estava enlouquecendo, eu bloqueei, eu cancelei meu número, que era o que eles tinham contato. Que, inclusive, tive muito prejuízo com esse cancelamento dessa linha. Eu já tinha 15 anos com essa linha telefônica, era uma linha comercial, onde eu fazia minhas vendas de Instagram, no Mercado Livre. Tive que cancelar e aí perdi todo o contato com eles. A senhora morava em Capim Grosso ou em Salvador? Ou nos dois lugares? Na época, eu já estava aqui em Capim Grosso. Em Salvador, a senhora costumava ficar onde? Morava onde? Na Barra. Fala qual o nome do condomínio que a senhora morava lá? Eu morava no Yacht Privilege, em frente ao Yacht Club. Acredito eu que era um excelente apartamento. Apartamento. Esse apartamento era da senhora e seu esposo? Sim. Qual que era o valor médio de um apartamento desse lá? 5, 6 milhões. É naquela região mais nobre ali da Barra, né? É na ladeira da Barra. É realmente muito nobre. A senhora, não sei se eles chegaram a dizer alguma coisa nesse sentido, ou se a senhora sabe, esses indivíduos, né, perpetrando essas ameaças, eles chegaram a meio que investigar a vida, por exemplo, do seu marido, procurar saber quem ele era, alguma coisa nesse sentido, ou não? A senhora acha que não? Eu acho que pela internet, sim. Só uma pergunta que pode parecer frívola, mas é interessante a gente trazer isso. Considerando essa imagem, um apartamento num local muito nobre, muito caro, seu marido era uma pessoa influente na cidade, lá em Salvador, ele é uma pessoa influente. Ele passa a ideia de poder, de ser um indivíduo poderoso, ser uma pessoa que tem influência, uma pessoa de difícil acesso? Nem sei como responder. Porque, tipo assim, ele só frequenta restaurantes, shopping, vai na casa da mãe, vai para a academia. Não sei se seria fácil acesso ou não. Quem olha Milton Figuergut, não é isso? Sim, é uma família renomada. Quem olha Milton Figuergut vê nele uma pessoa poderosa e... Sim. É tanto que, quando eu passo o contato de Tatiane, a mesma pessoa que me extorquiu, que extorquiu o meu irmão, também faz extorsão com a Tatiane. Tatiane também é extorquida. Só que ela vai denunciar a polícia, ela não faz o pagamento. A senhora acha que esses rapazes, ou esse rapaz Rubem, ou o outro, né, a Ponte, enfim, a senhora acha que eles teriam ímpeto de tentar alguma coisa, por exemplo, contra Milton? Eles teriam coragem de tentar alguma coisa? Vamos atingir alguém que é dela, ou que está próximo a ela, para poder ela acreditar. Então, vamos no Milton. A senhora acha que eles teriam coragem de ir contra Milton? Não sei. Talvez seria alguém mais aqui, próximo a minha família de sangue. E diretamente contra a senhora, considerando também essa imagem, a senhora ligada a Milton, uma pessoa influente, poderosa, com dinheiro, morando num lugar nobre da capital, a senhora acha que eles chegaram a pensar e falaram, não, vamos fazer alguma coisa contra ela? É isso, com certeza. Eu penso que é ele que estava batendo, ia forçar a porta, entrar e me matar. Foi por isso que a senhora ligou para o Por Léo? isso que eu liguei para Léo. Falei, Léo, pelo amor de Deus, olha quem está na minha porta a essa hora. Você falou uma parte interessante aí. Essas mesmas pessoas passaram a extorquir a Tatiane também. Sim. E ela registra isso na Registra, delegacia? está registrado. Certo.
Ela fala isso para a senhora? Fala, está no processo. É tanto que a delegada, ao ouvir o depoimento dela, ao me ouvir, não deu continuidade ao processo contra mim, porque viu que nós duas estávamos sendo vítimas dessa mesma pessoa. Ele queria dinheiro dela, queria dinheiro de mim. Então, vamos estabelecer aqui um ponto, justamente para ficar claro para os jurados. Então, toda essa situação já ficou claro aqui. Extorsão do Ederlando, que ele confirma, certo? Aqui, perante os jurados. A senhora já falou de extorsão contra você, também. E agora extorsão também monólogo. Ou seja, em tese, a pessoa, no caso, em tese, você que estão dizendo, escrevendo. Ou seja, não há resposta do outro lado. Eu pergunto para você, na frente dos jurados, essas mensagens você escreveu para a pessoa que estava do outro lado? Nenhuma foi digitada por mim, porque eu só conversava com o Rubem. O Rubem, ele era analfabeto. Inclusive, uma vez eu até propus para ele alfabetizá-lo. A gente estava até combinando isso. Então, não, em momento algum, eu digitei nada, porque ele não sabia ler. Caio, os áudios. Passar para ela explicar? Olha só, tem alguns áudios, Excelência, tem alguns áudios no processo. A gente fez a listagem ali. A gente queria passar para ela escutar, os jurados também escutarem os áudios e ela explicar, eventualmente, o que significa aquele áudio. Pode ser? E só para deixar claro, né, para os jurados, fica às vezes até parecendo a defesa trazer esse elemento de prova processo, mas é para provar também a lealdade. A gente vai demonstrar o que tem nos autos e explicar como isso entrou nos autos, né, e o porquê ele está lá. Pronto, tranquilo. Porque realmente tem que ser um negócio bem feito, né? E seguro. Mas vai ser fácil, porque ela sai para a academia, entendeu? Então pode pegar ela na saída da academia. Como vai ter um carro seguindo, então vai ser fácil. Porque aí vai ver a hora que ela sai e a hora que ela entra, né? Em casa. E na academia também. E no mercado, ela indo e voltando do mercado. Explica para a gente o contexto desse áudio, Lani. Esse áudio eu mandei falando o percurso que eu imaginava que haviam me falado onde ela se encontrava com o suposto amante. Então eu disse, entre a academia e o mercado e a loja, se eu não me engano. Da rotina dela que você tinha conhecimento... Onde ela se encontrava com a outra pessoa. Isso foi onde você supôs. Bom, se ela estiver cometendo uma traição, eu acredito que vai ser nesses interstícios aqui. Sim, nesse percurso. Pode botar o próximo. Deixa eu lhe falar, tá tudo certo aí, viu? Eu já confirmei, o endereço é esse mesmo. Só que ela não vai estar em casa. Só vai estar em casa quarta-feira, porque amanhã é feriado também, viu? Acabei de confirmar aqui. Antes de perguntar o contexto, vou perguntar. Se passasse pela sua cabeça de mandar matar alguém, você mandaria matar essa pessoa na casa dela, num condomínio de luxo? Não. Agora me explica o contexto desse áudio. Esse áudio ele foi mandado para Tatiane, para seguir Tatiane e não Celiane. Pronto. Esse ponto é importante. Esse áudio foi trazido para os autos como se tivesse sido mandado para um eventual executor, criminoso, ou seja lá o que for, o sombra, não sei. E que seria referido a Celiane. Esse áudio foi para fazer qualquer tipo de diligência em relação a Celiane? Não. Esse áudio foi para quê? Repete para os jurados para eles entenderem o contexto que a gente está tentando explicar. Esse áudio foi enviado para Rubem, passando o endereço de Tatiane em Salvador. Em algum momento, lá atrás, antes de você ser presa, que esses elementos de prova já estavam nos autos, você foi chamada pela família ou pela polícia para explicar, dizer qual foi o motivo, dar contexto, qualquer coisa assim? Não. Você simplesmente foi presa? Sim. Só um momento, doutor. Elaine, nesse áudio aqui, a senhora informa uma questão de quarta-feira estar em casa, que era próximo a um feriado. Poderia contextualizar por que quarta-feira, de que forma chegou esse conhecimento? Porque era um feriado e nós estávamos na casa de praia. Então, Tatiane ia chegar na quarta-feira em casa, no apartamento.
Eu mandei mensagem, eu estou aguardando aqui, viu? Para saber se vai estar em casa hoje ou não. E te digo. Só, eu sei que está óbvio, mas explique também esse. E a quem se refere esse? A Tatiane. Então, esses áudios, na verdade, não estão ligados a Celiane. Não. Aquele primeiro, no caso, estava. Apenas um. E não foi lhe dada a oportunidade sequer de dizer, não, isso aqui pertence a tal situação e isso aqui pertence a tal situação. Não. Esses áudios aí, quem era a pessoa direcionada a esses áudios lá, no WhatsApp? Era o tal do Ponte? Era a Amanda? Era alguma outra pessoa? Era quem? Eu falava apenas com Rubem, com mais ninguém. Você chegou a falar com alguém sobre essa situação, né, sobre essas diligências? O Rubem chegou a te passar alguma coisa, falou, fala com esse fulano aqui também que ele vai resolver, ou então qualquer coisa assim? Não. Quando o Rubem te diz, eu vou fazer uma digressão rápida para trás aqui, para o que a gente já falou. Quando o Rubem, ele te informa a primeira vez que precisaria de mais dinheiro, lá atrás, quando ele visitou a casa de Tatiane e tal, ele falou dos meninos. Ele apresentou alguma prova, né, algum áudio, alguma mensagem que esses meninos teriam mandado. E aí, Rubem, porra, vê aí com essa mulher, pô. Tem que ter mais dinheiro, tem muito dinheiro aqui envolvido, não sei o quê. Ou ele simplesmente só fala, o menino está querendo dinheiro aqui. Derrama dinheiro para o menino que o menino está querendo dinheiro. Ele só falava, manda dinheiro que os meninos querem. Então você nunca teve contato com mais ninguém? Não. Laine, a gente vai passar agora... Não, é isso. Tem um áudio ali agora que a gente vai passar para os jurados ouvirem, que é do executor, justamente para confirmar essas ameaças que faziam contra você. Eu queria verificar contigo o seguinte, se nesse áudio você reconhece, justamente se falou com essa pessoa, se é a voz do Rubens, se não é, enfim, tá bom? Passa aí, por favor. Então é isso, a única Deixa eu coisa que eu só. posso garantir pra Pessoal você na plateia, silêncio, por favor. Pois não. Então é isso, a única coisa que posso garantir pra você é que se sua irmã mexer com sua cunhada, a gente vai matar ela, entendeu? A gente vai matar a sua irmã. Vou buscar. Então é isso, a única coisa que posso garantir pra você é que se sua irmã mexer com sua cunhada, a gente vai matar ela, entendeu? A gente vai matar a sua irmã. Então é isso, a única coisa que posso garantir pra você é que se sua irmã mexer com sua cunhada, a gente vai matar ela, entendeu? A gente vai matar a sua irmã. Então é isso, a única coisa que posso garantir pra você é que se sua irmã mexer com sua cunhada, a gente vai matar ela, entendeu? A gente vai matar a sua irmã. Está um pouco baixo, eu só queria verificar contigo o seguinte. Ali é um áudio do suposto executor, certo? Eu pergunto, a senhora, pela voz ali, pelo som, a senhora chegou a falar com essa pessoa ou seu contato foi direto só com o Rubem? Só com Rubem. Só com o Rubem. Eu nem sei para quem ele enviou esse áudio. Certo. Laine, a morte da Érica, no dia 27, depois trazida até aqui e que toda a sociedade de Capim Grosso só ficou sabendo disso até aqui, preciso saber da senhora justamente o seguinte. A morte da Érica foi em decorrência de que, após tudo isso acontecer, o que é que aconteceu para poder ela ir a óbito nesse contexto? A senhora pode explicar, por favor? Eu acredito que a morte da Érica foi uma forma deles me mostrarem que era capaz de qualquer coisa para tirar dinheiro de mim ou da minha família. Era capaz de qualquer coisa e conseguiram o que queriam. Sim, conseguiram. Não de mim, do meu irmão. Quando a senhora é ouvida em Salvador, a
senhora se recorda qual foi a data? A senhora foi ouvida nessa questão de Tatiane lá em Salvador, não foi? Foi nessa mesma época. E falou tudo isso lá na delegacia. Falei. Meu depoimento está lá. É tanto que foi uma mulher, uma delegada. Ela falou assim, melhor vocês fazerem uma reunião aí entre vocês, entre família, que isso é um golpe. Não caiam. Ela até aconselhou, isso é um golpe, não caiam, não façam transferência. Em algum momento, você já recebeu algum tipo de citação, intimação de algum processo de Salvador referente à questão de Tatiane? Não. Não respondo o processo de Tatiane lá, não. Não virou processo. Foi dito aqui também, Elaine, a gente precisa esclarecer um pouco, foi a pergunta do digno promotor de justiça, dizendo de um processo de difamação em que você teria sido condenada porque difamou alguém. Explica para os jurados que processo é esse, o que foi que aconteceu, justamente porque, para não ficar aqui apenas no ar, sem explicação. Por favor. Tá. Então, só para confirmar, o processo de Tatiane, que eu mandei seguir, não virou processo, a delegada não deu continuidade, não foi aceito pelo promotor. A questão da difamação, eu fui xingada na academia por uma mulher e eu revidei. E aí nós trocamos tapas. E aí eu respondo esse processo. Pronto. Então, veio uma condenação que o promotor narrou aqui de difamação por conta dessa briga com essa pessoa. E eu também entrei com o processo contra ela. Ela contra mim e eu contra ela. O mesmo processo, difamação e calúnia. Já respondeu na vida algum processo de crime violento, lesão corporal, ameaça, homicídio, tentativa de homicídio, algo nesse sentido? Não. Já foi investigada em algum momento de sua vida por isso também? Nunca. Laine, foi relatado aqui ao longo do dia que a senhora teria uma certa aversão contra a Celiane, né, que não gostava dela, que tinha problema com ela, em que pese nunca ter sido relatado nenhuma briga, nenhuma confusão. Queria que a senhora falasse como é que era a sua relação com Celiane. Celiane, como a minha irmã relatou, ela foi criada com a gente. O relacionamento dela com meu irmão começou muito cedo. Ela, com 12 anos, já frequentava a nossa casa. Então, ela meio que foi criada com a gente. Era meio namorada do meu irmão e irmã. Fomos crescendo todos juntos. Eu e ela temos praticamente a mesma idade. Quando ela estava com 15, 16 anos, meu irmão casou, saiu de casa, passou a morar com ela. Até então, assim, porque ela não é muito higiênica. Aí a gente meio que criticava essa questão. Então, aí tinha essas desavenças. Quando fala desavenças, são tipo essas, questão de higiene. Mas, assim, nos meus aniversários, ela fazia, como ela mesma disse, fazia festa de aniversário surpresa para mim. Quando eu ganhei minha filha, ela que cuidou do meu pós-parto. Quando ela fez a cirurgia mamária, eu que peguei o sutiã cirúrgico dela em Feira de Santana. Eu que indiquei uma clínica para ela cuidar do silicone. Eu indicava clínicas para ela, dentista. Então, assim, quando fala em aversão, é tipo críticas. Por exemplo, trata melhor meu irmão, cuida melhor da casa. E com meu irmão eu falava, eu acho que ela lhe trai, porque é o que me falam. Então, para a gente finalizar, 2 perguntas mais, certo? A primeira é que na instrução, você fala assim, que quando, depois que a Erika morre, que eles vêm aumentando a escalada de dinheiro, querem dinheiro para não morrer mais ninguém, que você fala que não tem. Aí tem uma frase que eu anotei que é interessante, que você fala assim, eles diziam, veja com seu esposo, ele tem dinheiro que a gente sabe. Eles falavam isso? Falavam. Pronto. Então, falava, né, o Rubem. Tá. Então, vamos lá. O que nós temos aqui, eu vou contextualizar e perguntar no final. O que nós temos aqui são mensagens e áudios que o matador entrega para o Ederlano. Nós temos o matador e outra pessoa recebendo dinheiro por isso. Nós temos o matador entregando isso para o Ederlando e falando, foi sua irmã, a gente matou por engano. Nós temos uma polícia judiciária que não investiga o matador. Nós temos uma polícia judiciária
que não verifica o telefone que estava conversando nas mensagens. Nós temos uma polícia judiciária que não verifica quem é a Amanda do Pix. E nós temos uma polícia judiciária que fala o seguinte: Elane, porque o matador disse. Então você está presa por causa disso. Sim. Sem mais perguntas, obrigado. A defesa tem perguntas ainda? Não mais, Excelência. Não mais? Os jurados têm alguma pergunta? Se tiverem, anotem no papel. Bem, não havendo mais perguntas, fica encerrado o interrogatório, considerando que não haverá perguntas pelo Ministério Público, nem pelo juízo. Vamos iniciar a segunda fase, que são os debates, mas antes fazer um breve intervalo para o banheiro, para os jurados. Quem quiser, levanta a mão que, da mesma forma, os oficiais vão conduzi-los. Bem, o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra Laine Ferreira Fingergut, também registrada como Ederlane Santos da Silva, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 4 e 6, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1, com também o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Narrou a denúncia que, no dia 27 de outubro de 2022, por volta das 17 horas e 45 minutos, no estabelecimento comercial denominado Nordeste Grãos, situado na cidade de Capim Grosso, a denunciada, mediante pagamento, contratou terceira pessoa, conhecido pelo vulgo Sombra, para executar sua cunhada, Celiane Alves de Almeida. Por erro na execução, o executor acabou ceifando a vida da funcionária Érica Souza Santos, mediante disparos de arma de fogo que causaram traumatismo crânioencefálico. A ré foi pronunciada em 28 de junho de 2023, houve o trânsito em julgado da sentença de pronúncia e audiência do júri na data de hoje, aliás, já ontem, 7 de novembro de 2024, já que são 1h10 do dia 8. Nesse sentido, inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito suscitada ou nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo a acatar o veredito soberano do Conselho de Sentença. A leitura aqui é um resumo da íntegra da sentença que vai ser acostada aos autos. Pois bem, concluída a instrução em plenário, os senhores jurados, em relação à série de quesitos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 4 e 6, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1 e artigo 20, parágrafo 3º do todos do Código Penal, com a aplicação da lei número 11.340, reconheceram por maioria, materialidade e autoria do delito em tela, primeiro e segundo quesitos. Por maioria, não absolveram a ré, terceiro quesito. Por maioria, reconheceram a qualificadora do motivo torpe, quarto quesito. Por maioria, reconheceram a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quinto quesito. E por maioria, reconheceram a qualificadora do feminicídio que a ré praticou o crime no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sexto quesito. Tipificada, portanto, sua conduta, a ré Laine Ferreira Fingergut se encontra condenada pela prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, motivo torpe, inciso 4, recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, e também o inciso 6, combinado com o parágrafo 2º-A, também com o inciso 1 e artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Inicialmente, esclareço que,
Tendo em vista o reconhecimento do conselho de sentença de 3 qualificadoras, tendo em vista o reconhecimento do conselho de sentença de 3 qualificadoras, será considerado o inciso 6 para qualificar a pena, elevando os patamares mínimo e máximo da sanção penal, sendo certo que as demais qualificadoras, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, serão consideradas na segunda fase da dosimetria como circunstâncias agravantes. Em vista da condenação, passo a dosimetria de forma resumida nessa leitura, atento aos princípios da individualização, da proporcionalidade e da ressocialização da pena, por meio do sistema trifásico consagrado nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como com fulcro no artigo 490, inciso 1, do Código de Processo Penal. Quanto à primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas negativamente 3 circunstâncias, quais sejam culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. A descrição estará na íntegra da sentença. Isto posto e considerando as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, fixo a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão, já observada a forma qualificada, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença. Quanto à pena intermediária, inexistem atenuantes, porém incidem, no caso, as circunstâncias agravantes do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previstas no artigo 61, inciso 2, alíneas A e a linha C do Código Penal, uma vez que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras e, segundo jurisprudência dominante, devem ser aplicadas nesta fase da dosimetria, sendo as circunstâncias agravantes do motivo torpe e do emprego que impossibilitou a defesa da vítima, agravo a pena e fixo a pena intermediária em 25 anos de reclusão. Na terceira fase, não estão presentes causas de aumento ou causas de diminuição, fixo a pena definitiva em 25 anos de reclusão. Quanto ao regime de cumprimento de pena, fica fixado em desfavor da ré o regime fechado para início do cumprimento. Também não fica reconhecido suscício penal ou substituição por restritivas de direitos, considerando que não há enquadramento nos requisitos do artigo 77 do Código Penal. Quanto à prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva, justamente pelos fundamentos já exarados. Também verifico a gravidade em concreto, segundo as circunstâncias da execução do crime, bem como a periculosidade demonstrada no decorrer dos autos do processo e também ao quanto da pena fixada. O Ministério Público também formulou pedido expresso de indenização mínima em favor da família da vítima na denúncia. Os danos decorrentes do homicídio são evidentes e devastadores, conforme amplamente demonstrado nos autos, em especial pelo depoimento prestado em juízo. A senhora Edna Pereira Souza, mãe da vítima, teve sua vida destroçada após o crime. O trauma da perda violenta e prematura da filha resultou em grave abalo psicológico, necessitando de constante acompanhamento médico e uso contínuo de medicamentos controlados. Na fixação do quanto indenizatório, além dos danos causados, deve-se considerar também a condição econômica abastada da ré, que é fato público e notório. Ademais, em seu próprio interrogatório, durante esta sessão de plenário, a ré declarou ser proprietária de diversos bens, incluindo casas, academia e terrenos, demonstrando, sim, considerável capacidade econômica. Diante disso, para a fixação do valor mínimo, considero a condição econômica privilegiada da ré, bem como os danos morais de excepcional gravidade sofridas pela mãe da vítima, que desenvolveu quadro depressivo com ideações suicidas, necessitando de tratamento médico e medicamentoso contínuo. Com base, portanto, nesses elementos e na jurisprudência do STJ sobre a matéria, fixo os danos morais mínimos em R$ 300 mil à genitora Edna Pereira Souza, considerando
a excepcionalidade do dano psicológico causado à mãe. Determinações finais da sentença, transitada em julgado, determino que seja o nome da ré lançada no rol dos culpados, oficie-se à Justiça Eleitoral, oficie-se ao SEDEP. Na liquidação da pena, considere-se a detração penal e espeça-se guia de execução definitiva ou provisório. Por fim, intime-se os parentes e representantes da vítima em conformidade com o artigo 63 do CPP e ao cartório para implementação do sistema BNMP 3.0. Sentença lida e publicada em sessão do Tribunal do Júri, pelo que ficam todos os presentes devidamente intimados. Publique-se, registre-se, intime-se. Capim Grosso, 8 de novembro de 2024, Marcos Vinícius da Costa Paiva, juiz de direito. Esta é a sentença e eu quero aqui agradecer, já no adiantar da hora, madrugada, pela presença de todos, pela postura do Ministério Público, postura da defesa, que, apesar dos debates calorosos, contundentes, mas que tornaram o nosso trabalho possível e conseguimos concluir o trabalho de hoje. Não esqueço ao trabalho árduo dos jurados, que desde o início da manhã estão presentes, prestando atenção, sem esquivar de todas as teses que foram levantadas e cumprindo o seu papel constitucional de ser o juiz da causa de hoje. Parabenizo também a plateia que se comportou de forma adequada hoje, sem tumultos, sem transtornos, e também agradeço principalmente aos nossos servidores do fórum aqui de Capim Grosso, que pelo adiantar da hora já estão cansados, mas que desenvolveram o seu trabalho com grande excelência. Não esqueço também da equipe de segurança pública, que está sempre presente, garantindo também a ordem dos trabalhos, Polícia Militar, Guarda e pessoal da portaria, e também ao pessoal da cozinha que está sempre aqui, Nice, Faeli, Fabi, trazendo aqui os nossos cafés de hoje. Bem, com isso eu encerro aqui o júri de hoje. Os jurados têm documentação para assinar, tem a ata também para assinar. E é isso. Boa noite a todos.